Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Você está no programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. E eu sou Marina Renault. Nós hoje vamos falar sobre 2025. Quais são as esperanças? Onde estamos e para onde vamos? Olha, aliás, antes de iniciar esse programa, que nós estamos gravando cedinho no programa aqui no estúdio, não é? Eu e a Marina tivemos tomando um café numa padaria, não é? E tinha uma televisão mostrando as notícias. O incêndio de Los Angeles, os problemas lá da Meta, do Zuckerberg, as coisas todas. E para falar a verdade, eu fiquei assim, sabe quando a gente fica de orelha e pé, né? O que nós vamos fazer? Como é que é isso, não é? O mundo tá do jeito que tá. Aí tinha o problema dos imigrantes nos Estados Unidos, são milhões de pessoas, e aquele desespero com a situação que está por vir, e etc., das políticas antimigratórias, não é? Bom, e aí estou eu e a Marina aqui para fazer um programa com o tema Quais são as esperanças, não é? Onde que nós estamos e para onde nós vamos. Mas esta tem sido uma indagação de todos nós, eu tenho ouvido de todos os lados, imensas dúvidas, imensas angústias, com um mundo que está se movimentando de forma inesperada, de forma imprevisível. E todo esse processo, às vezes até de polarizações políticas, de polarização de opiniões, vem no esteio de muitas dúvidas. E você sabe que quando a gente fica inseguro, a gente tem uma tendência até de ficar meio autoritário para segurar a barra, sabe? Porque quando a gente tem segurança, a gente tem flexibilidade. Tudo bem, vai por ali, vem por aqui, pessoas que pensam diferente, porque a flexibilidade, ela é um atributo da segurança interior. Mas quando a gente fica inseguro, acentua dentro de nós uma certa postura autoritária. Então isso reafirma polarizações em cima de um ambiente de inseguranças, não é? Bom, mas veja, o programa Caminho das Estrelas, vamos dizer assim, já o nome coloca o foco em outro tipo de perspectiva. Até acho que, às vezes, ficar olhando do pé da montanha que as coisas peguem fogo, não é? A gente não tem respostas nenhuma, mas se a gente voar um pouco mais alto, a gente vê as coisas nas proporções que elas precisam ser vistas. E aí fica a questão. Marina, onde estamos, para onde vamos, quais são as esperanças, o que sai do teu coração para a gente? Do meu coração vem que o único lugar que a gente vai ter refúgio é dentro de si mesmo. Na paz, no equilíbrio, na serenidade, porque nós estamos aí num processo bem intenso de transição planetária. Mas essa transição traz muita luz. É um momento sem precedentes. Nós temos muita sorte de estarmos aqui agora. Essa é uma grande oportunidade dentre todas as encarnações que a gente está vivendo. É um momento único. Entretanto, é um momento que, como todo, né? Como todo dia nós temos, mas ele também é um momento que traz a necessidade de escolha. Que caminho eu vou? Eu vou para o caminho da consciência? Eu vou para o caminho da ascensão? Eu vou para o caminho da minha essência? O caminho do amor incondicional? Ou eu escolho me manter na inconsciência? É uma escolha de cada um. Está nas mãos de cada um. E se nós escolhermos irmos pela consciência, tem um trabalho a ser feito. Nós que estamos aqui agora, estão vindo muitas crianças já preparadas, né? Vem aí uma leva muito grande de seres bem mais evoluídos, mas nós que estamos aqui, essa transição ela é dentro e fora de nós. E dentro de nós é um processo transmutar dentro para transformar fora. É um processo intenso de olhar e falar assim, bom, eu tenho esses vícios, eu tenho esses hábitos,
mas eu não sou eles e eu não quero mais eles na minha vida. E é necessário ter muito empenho, muita vontade, muita determinação para ter a grande vitória que é dentro de si mesmo. E nesses passos que a gente dá, desculpa, a gente vai encontrando esse caminho de volta ao centro, o caminho de volta ao lar e o caminho de volta ao divino, porque somos seres divinos. Essa é a grande essência do ser humano esquecida, porque devido a toda a história das religiões, a gente acostumou a se ver como pecador, como errante. E sim, cometemos muitos erros. Os caminhos dos nossos aprendizados foram muito árduos, de todos nós. Tenhamos sido vítimas ou algozes, mas somos seres divinos e nada pode apagar a nossa luz. Nada pode tirar aquilo que ainda não encontramos, nosso eixo interior de serenidade, amor, paz. Sabe, eu acho Eu precisava de uma aguinha. uma água, né? Tem aqui. É que é água? Eu pego aqui. Pronto. É bom para que os nossos queridos ouvintes se recordem que nós somos figuras humanas reais e não somos robôs, nem inteligência artificial, não é? Então, veja, eu acho, quando a gente fala de religiões, as religiões foram sistemas de organização social que vieram numa conjunção de vetores e fatores históricos e sociais que reproduzem o nível de evolução das comunidades. Mas as religiões também são estruturas para serem aprimoradas enquanto elos sociais que se estabelecem para ajudar a formatar uma sociedade melhor. O Chico Xavier ele dizia o seguinte: mais igrejas, menos presídios. Porque quer queira, quer não, cada religião operando com as suas crenças da forma como for, elas abrigam algum tipo de esperança que leva a pessoa a uma reflexão espiritual. E nós estamos num tempo, talvez, que também voltando a Chico Xavier, numa poesia que ele psicografa, e de memória eu não tenho ela aqui na minha mente, mas eu tenho uma frase que é um conceito, o altar do coração. Que a nossa igreja seja o altar do coração. Então, o que está acontecendo? Essa transição pelo qual nós estamos passando, ela não é uma transição que esteja pautada nem numa revolução, nem numa transformação. Porque revoluções houve, de tal sorte que a Revolução Francesa, por exemplo, ela ainda constrói na nossa sociedade, né? Veja, liberdade, igualdade e fraternidade. Desses lemas, o que a humanidade absorveu? Então, ainda existe um trânsito da Revolução Francesa em nossa sociedade, sendo trabalhado na não discriminação, no acolhimento das diversidades, no apoio social às populações vulneráveis, na reformatação das sociedades para dar oportunidade para todos, enfim, coisas que são reflexos da Revolução Francesa. Demora séculos para se instalar. Mas o que a Marina está falando de transição já vem numa roda ou num movimento diferente, que é o movimento de uma metamorfose. Essa metamorfose, ela faz com que o que está surgindo não tenha elos com o que foi. Pensa comigo, uma larva que vai dar uma borboleta. Então aquela larva, ela seca aquela casca e de lá de dentro sai uma borboleta e você não encontra elos de identidade nenhum entre a larva e a borboleta. São duas estruturas completamente diferentes. E é justamente o processo de metamorfose que faz com que a gente não tenha previsibilidade daquilo que está para acontecer. E tem uma coisa, o seguinte, a gente podia se perguntar, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente poderia
colocar um sentimento que paira na mente e no coração das pessoas, que é a dúvida. O que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? O que eu faço? E por que existe a dúvida? Por que a nossa consciência ela já não vem com o foco adequado para os acertos? Para que nós não caiamos na tentação de achar que nós somos autossuficientes sem nos entendermos em conexão com a fonte primária da vida, que é Deus. Então, na hora da dúvida, é a hora de acender a mente para dimensões superiores e alcançar outras possibilidades. Então, aí eu volto a fazer o elo entre a nossa realidade e o próprio temário do nosso programa, que é o Caminho das Estrelas, que a gente poderia entender esse caminho das estrelas como um caminho multidimensional, um caminho nos pertúitos da eternidade, um caminho que nos leva à luz. Então, encontrar ou buscar essas respostas a partir dessa conexão, talvez seja o objetivo de nós vivenciarmos questões que nos colocam em dúvida e derrubam os paradigmas que muitas vezes nós estamos centrando a vida em coisas que não têm relevância para a construção da alma. Então, essas coisas acabam ruindo, justamente para quebrar as ilusões e nos fazer retomar novos caminhos. Na verdade, eu só estou recheando de conceitos aquilo que Marina acabou de colocar para nós. Então, esse momento que nós estamos vivendo de metamorfose, que é um momento para surgir uma borboleta, alguma coisa bonita, alguma coisa muito melhor, não é? Ela passa por uma quebra, que é a quebra da casca daquilo que não serve mais, não é? Ela passa por um esforço da borboleta que tem que romper, não é? E o que está acontecendo é um rompimento de tudo aquilo que não serve para que a gente possa alcançar esse caminho de luz, não é? Então, eu iniciaria a nossa reflexão colocando a nossa mente, o nosso coração nesse patamar. Aproveitando que o doutor Sérgio falou, o que é essa transformação para a borboleta, essa metamorfose? É um processo. O que é a transição planetária? A transição planetária é como se fosse o raiar do novo dia. Que hora é a hora mais escura? É a hora exatamente antes do sol nascer. Então, a gente sai dessa escuridão para permitir esse sol nascer. Esse sol nasce no planeta Terra, isso é um movimento cósmico. Acontece também, está acontecendo cosmicamente, universalmente, ou nos multiversos, né? Acrescentando aí nos multiversos, ele é um movimento total, absoluto, porque faz parte da espiral de evolução. E ele acontece dentro de nós. Então, quando a gente fala em caminho das estrelas ou tornar-se borboleta, o que é isso? O que significa essa transição? A transição planetária é plantar o céu na Terra. E o que é plantar o céu na Terra? É juntar, unificar a nossa essência divina com a nossa personalidade aqui, na matéria. É divinizar o ser humano. Divinizando o ser humano, nós divinizamos também as relações e isso acontece no nível macro. Então, ele acontece dentro de cada um de nós. Por isso que nós passamos por esse processo que é tão intenso de mudanças, muitas vezes de insegurança, de incerteza, de doença, de perda, de vontade de mudar. É a semente estelar que nós carregamos dentro de nós, que contém a consciência crística, a consciência do Cristo, a consciência cristalina, a consciência diamantina, que é a consciência pura, a consciência da verdade, da sabedoria. E essa semente tá querendo eclodir, tá querendo vir para fora. E ela se transforma num grande portal estelar, que é o portal de quem somos em verdade.
Jesus Cristo foi esse exemplo, porque ele estava totalmente, ele era pura luz, né? Só emanava luz, amor, bondade, enfim, só que nós somos também. Ali estava a frase de Cristo: vós sois deuses e não sabeis. E esse é o momento de romper com essa semente interior. E não é um processo fácil, muitas vezes é um processo praticamente para nós que estamos aqui no meio dessa. Existe uma turbulência externa planetária ocorrendo num planeta com tanta mudança, também ocorre esse movimento dentro de nós. Vamos pensar numa. Vamos pensar num momento como se Deus, o divino, o Criador, fosse uma grande árvore, a árvore da vida, a grande árvore. E essa árvore deu seus frutos, cheio de frutos, que somos nós. E esses frutos caem, porque uma hora eles estão prontos para amadurecer. E quando eles caem, eles apodrecem no solo. Eles passam por um processo de, vamos chamar de morte. Aqueles resíduos são deixados porque eles não servem mais e fica o que é semente. E essa semente vai para a terra. E como semente, ela olha a grande árvore, olha, nossa, que árvore grande, olha o céu, aquilo é enorme. E ela está lá morrendo, com partes apodrecendo, com coisas que não servem mais indo para a terra. Esse é o nosso momento agora. Só que essa semente vai dar luz à própria árvore. Esse é o nosso eu interior, o eu divino, a nossa essência. Nós nos divinizarmos, nós nos tornarmos essa estrela dessa grande constelação, ou os raios do grande sol de Deus. Então é um processo profundo, intenso. E muitas vezes aquilo que a gente chama de. Muitas vezes é desagradável, porque deixar essas partes nossas ir embora, nós temos apegos, nós temos medo da transformação, nós temos medo do desconhecido, porque nós não sabemos o que essa semente vai dar, ou que essa lagarta vai se tornar uma borboleta. Mas é um processo ao mesmo tempo lindo. Então, talvez seja um momento que a gente possa olhar e falar: tá bom, eu estou passando por tudo isso, e eu vou abraçar e acolher esse processo. Ainda não sou essa árvore, mas esse grande caminho das estrelas não são só as estrelas fora, é essa estrela interior que quer brilhar, é essa semente que quer nascer, é essa borboleta que quer voar. E esse é o nosso próximo passo. Esse é o passo daqueles que escolhem seguir o caminho da luz. Que os que ainda não escolhem, tá tudo certo também, não é o momento deles. Às vezes o fruto tá verde para cair, a gente também precisa olhar e respeitar. Mas quem está sentindo o chamado, e eu acho que quem está aqui está sentindo esse chamado, é um momento bonito, apesar de muitas vezes ele ser doloroso, ser difícil, ser desafiador, porque é um aprendizado novo. Nós não sabemos como é esse voo, nós não sabemos o que é se tornar essa árvore. Mas esse portal está se abrindo. E essa semente não tem outro caminho, não tem outro caminho agora, além de despertar. Porque é o que ocorre naturalmente na natureza. E esse é o grande chamado. Ouve esse chamado dentro de você e fala: tô aqui comigo. Tá tudo bem que o mundo esteja passando por tudo isso, ou o meu mundo, ou todo o planeta. Eu tô aqui. E esse caminho ele é interior. E eu vou me dar força nisso. Porque ainda que eu desconheça onde eu vou chegar, eu não estou só. Porque somos luz e viemos dessa luz. E essa luz não vai nos abandonar. Assim como essa árvore não abandona os frutos, ela é a testemunha do nosso despertar. Olha que interessante. Você imagina o seguinte, quando o Van Gogh, ele pinta um quadro, e ele pinta as estrelas do céu, aquelas estrelas que ele pintou, essa é uma observação que eu aprendi com o poeta Ferreira Goulart, aquelas estrelas que Van Gogh pintou, elas não são as mesmas estrelas que há no céu. São estrelas novas. Foram estrelas que ele criou. Assim também, quando um poeta, um Drummond de Andrade, por exemplo, ele escreve uma poesia, ele abre um novo conceito, uma nova forma de ver,
um ângulo diferente de sentir que não existia antes. Então a natureza, ela não está pronta. A natureza, ela ainda prescinde, ou quero dizer, ela não prescinde da participação ativa de cada um de nós nas nossas entregas pessoais. Se você for desenhar estrelas no céu, as suas estrelas são únicas. Então, a gente se pergunta, pensando em esperanças, a esperança se alicerça também na percepção que cada um de nós deve ter que nós temos uma entrega para fazer, que nós somos relevantes, que a natureza, sem a sua participação, sem a sua entrega na sua vocação, na sua aptidão, naquilo que você pode fazer dentro daquilo que há sintonia com a vida, com o bem, com a paz, com o amor, essas entregas suas, só você pode fazer. Ninguém enxerga o universo por um ângulo idêntico ao seu, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então você, nós, temos algo a exalar de nós, muito individualmente falando, que nós temos que refletir. Quando nós falamos de uma esperança, de onde estamos, para onde vamos, a gente precisa se colocar naquilo que é a relevância de cada um. Valorizar o outro, naquilo que o outro pode trazer de bem, e buscar dentro de nós a nossa potencialidade em sintonia com Deus. Transfixarmos, às vezes, elos perdidos pela baixa autoestima, pelas culpas acumuladas na mente, pelas mágoas que obnubilam o nosso coração, transfixar isso e encontrar a essência a qual você veio, a qual eu vim, de sorte que nós possamos povoar a natureza com as entregas individuais e luminosas a qual viemos. E a esperança, ela é a tradução desse imenso capacitor da vida, onde você sabe que o capacitor é uma bateria, não é? E uma bateria ela precisa de duas placas, uma positiva e uma negativa, de sorte que os elétrons possam transitar de um ponto ao outro. Então, nós temos na placa positiva a luz divina, perfeita. E nós temos na placa negativa a nossa posição ainda limitada. Mas é nessa polaridade, onde essas placas se espelham uma à outra, que nós vamos encontrar a luz, a energia, a motivação, como alimentos da esperança. Veja, esperança não é um substantivo eh, que está ligado a esperar. Não, a esperança ela está calcada numa atitude, não é? Você espera que cresçam flores no jardim onde você plantou sementes de flores. Então a esperança está calcada em cima de uma atitude. Então mobilizar essa atitude interior de busca de nossa potência e naquilo que nos dirige, nos arremessa em direção à luz divina. Aí nós temos esse capacitor, essa grande bateria que abastece a nossa vida, nos traz a vitalidade, nos traz novas motivações do viver. É lógico, às vezes você pode estar ouvindo isso e dizer que não encontra nada disso dentro de você, não é? Às vezes a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda de um médico que você tenha confiança, de um psicólogo, de um amigo, de um familiar, de uma assistência espiritual, ou de tudo isso junto, não é? Mas é importante, nisso que nós estamos falando, eu e a Marina, é importante que você abra a tua mente para você buscar essa luz dentro de você. Porque essa luz não vai aparecer sem a sua volição, sem a sua vontade, sem a sua atitude. E quem sabe até eu e a Marina estamos aqui falando e o destino nos colocou juntos para que a gente possa alimentar dentro de cada um de nós e fazer
com que o dia de hoje, que nós estamos ouvindo coisas boas, que essas coisas boas possam florescer e trazer um degrauzinho a mais para a gente subir na escalada de nossa existência em direção à luz. Que lindo. Nós confiamos na luz de cada um de nós. Nós confiamos na tua luz. Olha, desejo uma luz em teu coração. Fique com Deus. Gratidão. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.